Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Saleiro, formado em Administração de Empresas, consultor empresarial, MBA em Finanças pelo IBMEC, 30 anos como consultor, 16 anos como investidor em Bolsa de Valores. Aqui criei o canal com um objetivo muito simples, compartilhar as coisas que eu aprendi, que eu vivi, que eu tive a oportunidade de conhecer, de experimentar, de vivenciar. Se isso fizer sentido, deixa o like. Se não fizer sentido para você, procure um outro ambiente para você conseguir evoluir. Eu me conecto com aquilo que pode me ajudar. Se você aqui não consegue encontrar um espaço onde você possa crescer, não fique aqui, não perca seu tempo, pelo amor de Deus. Não desperdice seu tempo, porque o tempo é um recurso insubstituível. Se você perde o seu tempo, não volta mais, gente. Acredite nisso. O tempo passou, já era. Use o seu tempo com inteligência. Assista quem você acha que pode contribuir com você. Esteja lendo aquilo que você acha que pode acrescentar alguma coisa a você. Não perca seu tempo, não desperdice seu tempo, pelo amor de Deus. Muito bem, quero começar esse vídeo reforçando o que a gente vem abordando aí esse final de semana. Mas antes, vamos dar uma chacoalhada no cérebro. Dedique-se de corpo e alma ao que acredita. Essa frase é do Alexandre Costa, dono da Cacau Show. Né? Dedique-se de corpo e alma ao que acredita. É isso, temos que nos dedicar às coisas que fazem sentido para a gente. Temos que investir o nosso tempo naquilo que pode acrescentar alguma coisa para a gente. Se não acrescenta, não desperdice seu tempo, é o conselho que eu tenho a dar para cada um de vocês. Porque este é o conselho que eu adoto também na minha vida. Bom, o Luiz Moura, inscrito aqui no nosso canal, meu conhecido aí dos Estados Unidos, está morando lá com a família, Luiz Moura colocou uma mensagem essa semana, na sexta-feira, no Instagram, dizendo o seguinte: como uma agência reguladora pode dar multas que chegam a 20 bilhões de reais a uma única empresa? Como uma agência reguladora pode dar multas que chegam a 20 bilhões de reais a uma única empresa? Isso é um absurdo por completo. E o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, vem dizer que não se envolveu na negociação, mas foi conivente com as multas. É isso, Luiz. E aí eu comentei no próprio Instagram, eu aproveitei sua indignação e aí botei um post que era uma reflexão assim: será que o Estado no Brasil se assemelha a uma organização criminosa? Será? O que é que você acha? Comenta aqui. Será que o Estado se assemelha a uma organização criminosa? Vocês lembram daquela época dos filmes do Robin Hood, né? Aquela época, na Inglaterra, né? O reino, o governo, vivia a sangrar as pessoas, os comerciantes, com impostos, com taxas, com multas por desobediência. Lembram disso? Assistam o filme do Robin Hood, ou melhor, leiam o livro. Né? Porque lembra muito, quando eu olho o Estado no Brasil, parece que nós ainda estamos vivendo aquela época do Robin Hood. Ainda estamos vivendo aquela época de um governo que tem por objetivo principal saquear empresas e saquear a população. Isso tudo para bancar a sua estrutura governamental. Então, de fato, Luiz, a sua indignação é a minha e deveria ser a de todos os acionistas da Oi, que deveriam, inclusive, se manifestar repudiando essa política da Anatel. Mandem mensagens para o presidente da Anatel, considerando uma vergonha que um órgão multe uma empresa em 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Foi isso que a Anatel fez com a Oi. Demonstre a sua indignação. Demonstre que isso é um absurdo.
Lotem a caixa de mensagens lá de e-mails da Anatel, do presidente Carlos Baigorre. Mandem e-mails para lá, né? Mandem e-mails para o ministro das Comunicações, o Faria, né? Manda e-mails para ele também, manda mensagens no Instagram dele, diga que isso é um absurdo, que este é o Brasil velho, este é o Brasil podre, que uma agência reguladora sangra uma empresa em 20 bilhões de reais em multas. E nós vamos falar sobre o porquê das multas, vamos falar. Mas é um absurdo. Chega a ser, ao meu ver, um ato criminoso. Não bastando, a maior carga tributária sobre o setor de telecomunicações do mundo é a do Brasil. A maior carga de tributação sobre o setor de telecom do mundo é a brasileira. De cada R$100 que você paga na sua conta de telefone, na sua conta de internet, R$100, R$47 é imposto. Quase a metade. Quase a metade é imposto. Isso parece ou não parece aquela Inglaterra do Robin Hood? Diga aí, responde aqui nos comentários. Parece ou não parece os tempos do Robin Hood? Parece. Então, por isso que eu peguei a indignação do Luiz e compartilhei, né, nos meus stories do Instagram, e dizendo isso. Será que o Estado no Brasil se assemelha a uma organização criminosa? Porque horas eu fico em dúvida. Você não fica não? Comenta aqui. E vamos manifestar nossa indignação. Vamos mandar e-mails para o presidente Carlos Baigorre dizendo que é um absurdo que a Anatel multe uma empresa em 20 bilhões de reais. E vocês vão entender que o absurdo é gigantesco. No dia de hoje vocês ainda vão entender isso. Que é um absurdo ao cubo, né? É um absurdo ao cubo. Bom, mas vamos voltar a este assunto da dívida da Oi com a Anatel. Tínhamos aqui uma expectativa de 14,3 bilhões de dívida. É o que aparecia lá em 2020, nos demonstrativos da própria Oi. Este número foi atualizado do ponto de vista de que era isso mesmo, pelo próprio RI da Oi em 2021. E no início desse ano de 2022 eu voltei a questionar sobre este valor e era isso que foi confirmado pelo canal de RI da Oi. 14,3 bi. Ocorre que a conta não foi essa. Agora, no acordo assinado em 31 de maio, a conta chegou a 20 bilhões. Chegou a 20 bilhões. Ora essa, 20,2 bilhões foi o total da conta. Muito bem. Outra expectativa que eu tinha e que o mercado tinha, que teria a aplicação de um fator de redução de 70% sobre a dívida de 14 bi, e já que atualizou para 20, que se tivesse também sobre a de 20, né? Não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Por quê? Porque lá atrás, quando houve a Assembleia Geral de Credores em 2020, a Oi firmou um entendimento e um acordo com a Anatel, usando o que era o fator de redução da dívida naquela época, em setembro de 2020. Era 50%. 50%. Era isso que estava previsto na lei. Então, a Oi negociou essa redução de 50% lá atrás, sobre os 14,3 bi. Só que aí depois veio a alteração da lei de recuperação judicial, dizendo que as empresas poderiam pleitear até 70%. E aí, nesse aspecto, a Anatel disse que não admitia renegociar. Claro, porque se a Oi não avançou, significa que a Anatel disse que não. Se a Oi não avançou de 50% para 70% de redução, foi porque a Anatel pisou firme e disse alto lá, não vou renegociar o que eu já negociei. Foi essa a posição da Anatel. Ela não admitiu renegociar sobre aquele valor dos 14,3
que já havia sido aplicado um fator de redução de 50%. Mas deveria ter evoluído para os 70%. Claro que sim. Se a lei mudou, se a lei permitiu sair dos 50%, uma nova lei permitiu que saísse dos 50% para os 70%, por que não, se ainda não houve o termo de conclusão da negociação, o aceite entre as partes, não foi firmado, não é? Por que não? Enfim, aí a Anatel entesou, né, e disse que não ia negociar. Simples assim, essa posição foi da Anatel, não foi da Oi. A Anatel que disse, olha, não vou revisitar esse acordo anterior, que aplicamos uma redução de 50%. Ponto. Final, não quero discussão. Claro que foi assim. A Oi tentou chegar aos 70%. E a Anatel disse não, ponto. Tem uma piada aí depois que o Carlos Baigorre disse que quem negociou não foi ele, foi a Advocacia Geral da União. Palhaçada, né? Desculpa aí. A Advocacia Geral da União, representante da Anatel, por procuração, nomeada representante para negociação. Mas a Advocacia Geral da União jamais, em mundo algum, fecharia uma negociação sem antes ter o aval de quem ela representa. Imagine que você dá uma procuração para um advogado para te representar num litígio. Ora, na hora que o advogado avança numa negociação, ele vai te ligar e dizer, ó, cheguei nesses termos, você concorda? Cabe a você dizer que sim ou que não. Então, essa palhaçada do Carlos Baigorre de dizer que não tem nada a ver com isso, que não participou da negociação, o menino lá da Anatel disse que não participou da negociação. Ora, a palavra final foi dele, óbvio. Será que aqui é tudo gente bobinha? Gente tolinha? Eu sei que o nível de educação do Brasil é baixo, mas também não ofenda a nossa inteligência. Não ofenda a nossa inteligência. A negociação foi feita com a Advocacia Geral da União, mas antes de bater o martelo, consultou sim, com certeza, consultou o presidente da Anatel. Mas ele disse não quero rever o que foi feito no passado, lá em 2020. Então essa posição foi da Anatel, de não rever o que foi feito no passado. Então morreu ali o desconto dos 14,3% em 50% e acabou. Simples. Simples assim. E aí tinha outros processos ainda em andamento, né? Outras multas que a Anatel já tinha dado. E aí, o que a Oi fez? Carrega tudo que ainda estava em suspenso, que ainda não estava resolvido entre as partes, carrega tudo para dentro. E aí são mais 6 bi, mais ou menos. São mais 6 bi que entra na conta, né? E aí sobre esses 6 bi se aplicou a redução de 70%. Somando uma dívida com a nova, a dívida velha com a dívida nova, se chegou a 20 bilhões no valor bruto, aplicando os descontos de 50% sobre 14 e de 70% sobre 6 bi, se chegou aí ao montante de 9 bilhões e 100. 9 bilhões e 100. Então essa ficou a dívida final, 9 bilhões e 100. Muito bem, o desconto médio ficou aí em 55%. Desconto médio ficou em 55%. 9 bilhões e 100 a dívida. Houve um desconto efetivo de 11 bilhões. Houve um desconto efetivo de 11 bilhões. Parece bom e é bom. Parece bom e é bom. Mas a dívida ficou em 9 bilhões e 100. E aí foi-se utilizar 1,8 bi de recursos que estavam em depósitos judiciais, e aí essa dívida fica em 7 bilhões. Fica essa dívida em 7 bilhões. Fica essa dívida em 7 bi, 335 milhões, para ser paga em 126 meses.
7 bi, 335 milhões para ser pago em 126 parcelas. 126 parcelas. Isso dá 10 anos. Isso dá 10 anos, né? 10 anos e pouco. 10 anos e 6 meses, né? 10 anos e meio. Então, é isso que a gente tem para a Oi pagar. Primeira parcela no ato da assinatura do termo, 31 de maio, depois uma carência de 6 meses. Ora, isso vai dar 700 milhões por ano, e isso vai dar 58 milhões por mês. 58 milhões por mês. Em sendo assim, isso vai ser pago com o fluxo de caixa. 58 milhões vai ser pago com o fluxo de caixa da empresa, mês a mês, ao longo dos próximos 10 anos e 6 meses, ok? Então, é isso que a gente tem. Muito bom. Mas, de novo, nas minhas contas, o que é que eu tinha? Eu tinha 14,3 bi, 70% de redução, essa dívida ia cair para 4,3 bi, usaria 1,8 bi do saldo de recuperação judicial, lá da Justiça, do depósito judicial, e eu ficaria, sim, com uma dívida de 2,5 bi. Então, na verdade, na minha conta eu tinha uma dívida de 2,5 bi, essa conta era feita também pelo BTG, por outras instituições, e na verdade a gente está saindo de uma dívida de 2,5 bi para uma dívida de 7. Então, há uma diferença aí de 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. Então, essa é a primeira questão. Há um acréscimo de 4 bilhões e meio do cenário que nós tínhamos para o cenário final. Do cenário que nós tínhamos para o cenário final. É um aumento relevante, 4 bilhões e meio. Por outro lado, o prolongamento do pagamento de 5 para 10 anos é um facilitador. De 5 para 10 anos é um facilitador. E isso diluído mês a mês, estamos aí falando de 58 milhões por mês, é algo administrável pelo fluxo de caixa da empresa. 58 milhões por mês é administrável pelo fluxo de caixa da empresa. Ponto. Isso é uma coisa boa. Ou seja, houve um estrago, mas o estrago não é tão grave como possa parecer a princípio. É só fazer conta. É só fazer conta. Para a Oi, 58 milhões de reais por mês não é algo que impacte o seu fluxo de caixa. Não é algo que impacte seu fluxo de caixa. Ponto. É isso. Então, a gente olha, não, teve um aumento na dívida com a Anatel de 4 bilhões e meio. Pô, isso é péssimo. É péssimo mesmo. Agora, o que dá para entender até aqui? Que a Oi chegou no seu limite. Quem pesou foi a Anatel. Foi ela que botou o dedo no suspiro e disse, não vou passar daqui. Certo? Não vou passar daqui. E aí a gente precisa entender que, às vezes, as empresas se deparam com, vamos dizer assim, do outro lado numa negociação, com uma pessoa, com um órgão que se torna intransigente. Que se torna intransigente. Certo? E aí o que eu queria dizer é que nessa confusão, que foi a repercussão gerada por isso, o Carlos Baigorre, que é o presidente da Anatel, ele disse que a Anatel não fez parte da negociação da dívida da Oi. Minha mãe é que fez, entendeu? Minha mãe negociou aí, esteve envolvida nessa negociação. Ela está com 87 anos, mas ela saiu e foi lá para Brasília representar a Anatel nessa negociação. O Carlos Baigorre não se envolveu, não. Minha mãe, por videoconferência, seja lá o que for, que se envolveu. Pelo amor de Deus. Senhor Carlos Baigorre, acorde para a vida. Acorde para a vida. Está querendo achar que está todo mundo no Brasil fazendo papel de otário. O esperto é o senhor. O senhor é o esperto. Eu, todo mundo que está aqui me assistindo é besta. Tudo abestalhado. Não dá, né? Não dá. Eu sei que o nível de educação no Brasil é baixo, mas não dá para querer sair pela tangente e dizer que não tem nada a ver com isso. Que foi o que o Carlos Baigorre fez. Disse que a Anatel não fez parte da negociação da dívida da Oi. Mentira!
Mentira! Ponto. Mentira. Não existe isso. Isso não existe. Não é possível que a Anatel não tenha feito parte da negociação da dívida da Oi. Isso é uma mentira deslavada. Deslavada. O presidente da Anatel disse que a agência não se envolveu na negociação com a Oi, que toda a negociação foi conduzida pela AGU, Advocacia Geral da União, e que o abatimento de 55% da dívida da Oi obedeceu à legislação vigente. Ou seja, quis tirar o dele da reta. Mas eu acho que nós não devemos deixar ele tirar o dele da reta. Nós devemos manifestar a insatisfação lá na página da Anatel, mandando e-mail para o Carlos Baigorre, manifestando a nossa indignação para o Ministério das Comunicações, o Fábio Faria. É preciso, o acionista da Oi ser um acionista ativo. Tenho dito isso já há mais de 2 anos. Nós temos que ser acionistas ativos. Estamos defendendo a empresa que a gente investe. Então, se você escolheu a PetroRio, você tem que defender a PetroRio. Salvo se ela fizer algo de errado. Mas se ela não fez nada de errado, você tem que defender a PetroRio. Tem que defender a Petrobras, se você investe em Petrobras. Tem que defender a Oi, se você investe em Oi. Tem que defender a Magazine Luiza, se você investe em Magazine Luiza. Você tem que ser um investidor ativo. E toda vez que um órgão público quiser passar a perna numa empresa, você tem que dizer: opa, está passando a perna em mim também. Ok? Então, o que a Anatel está fazendo não é só passando a perna na Oi, é passando a perna nos acionistas da Oi. Então, sim, nós temos que dizer que nós achamos isso uma vergonha. Pode ser que não dê em nada, mas é preciso manifestar a nossa revolta, a nossa indignação. Ok? É preciso, a gente precisa aprender a fazer isso. Aí o Carlos Baigorre, que é o menino lá que preside a Anatel, ele disse no dia 2 de junho a jornalistas que a agência não se envolveu em nenhuma etapa da negociação da dívida da Oi. Mentira, mentira. Não se envolveu em nenhuma etapa da negociação da dívida. Isso é impossível, isso é impossível. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Se isso é verdade, ele é um incompetente, se isso é verdade. Não existe essa possibilidade. E vou discorrer mais sobre isso. Então ele disse que a Oi não se envolveu, que a Anatel não se envolveu na dívida da Oi. Que a dívida resulta de multas aplicadas pela autarquia. Aí ele se envolveu nas multas. Na negociação da dívida, não. Na aplicação das multas, ele esteve envolvido. Metendo a faca. Aí ele esteve envolvido. Né? Com sorriso de orelha a orelha. Né? Segundo ele, o papel de negociar os créditos devido ao Tesouro pela empresa ficou todo sob a responsabilidade da Advocacia Geral da União. E que o desconto de 10 bilhões, não foi 10 bilhões não, foi 11 bilhões. O pessoal daqui da matéria não sabe fazer conta, da telesíntese. Foram 11 bilhões. O desconto de 11 bilhões do que era devido pela operadora obedeceu aos comandos previstos em 2 leis editadas nos últimos anos. Não, meu amigo, não deveria ser editado por 2 leis, porque uma ajustou a anterior. Uma ajustou a anterior. A anterior falava que o desconto seria de até 50%. A subsequente falou que esse desconto, que era até 50%, subiria para 70%. Então não são 2 leis. A segunda substituiu a primeira do ponto de vista de ajuste, de 50% para 70%. Então haveria, ao meu ver, a necessidade de puxar o que já tinha sido negociado e renegociar o que tinha sido negociado. Simples de entender. Simples de entender. Desde que a Anatel não fizesse jogo duro. Porque, pelo visto, a Anatel fez jogo duro. Ok? Pelo visto, a Anatel fez jogo duro. Não foi a Anatel que concedeu o desconto. Não, foi o Papa Francisco. Lá do Vaticano, na missa de domingo, disse: eu concedo o desconto para a Oi. Papa Francisco, lá do Vaticano. Ele disse que não foi a Anatel que concedeu o desconto. Foi o Papa que concedeu.
Foi a AGU, complementa ele, com base nas leis que previam a possibilidade dessa negociação. A Anatel, quero enfatizar, não fez parte dessa negociação. Me engana que eu gosto. A Anatel aplicou as multas. Aí é bom, sangra ao máximo. Né? Aquela coisa do Reino Unido, lá da Inglaterra, da época do Robin Hood. Vamos meter a mão nesses otários, as empresas e os brasileiros. Né? A Anatel aplicou as multas. E a empresa procurou e negociou sempre com a AGU. Então não há como falar que a Anatel perdoou a dívida, disse Baigorre a jornalistas após a reunião do conselho diretor. Ele afirmou que a agência não tinha nenhuma expectativa positiva ou negativa em relação à negociação, não tinha papel algum, não tínhamos expectativa nenhuma, como credor, imagine. Isso é uma terra de loucos. Se ele acredita que isso é verdadeiro, isso é uma terra de maluco. Né? Ele aplica a multa e não tem expectativa sobre o recebimento da multa. Isso é um hospício. Isso é um hospício completo. Fecha a Anatel, demite todo mundo e acaba com essa aberração. O ministro Fábio Faria tem que ler essa entrevista, porque isso é uma aberração. Se isso é verdade, acaba com a Anatel, porque ela não tem sentido, não tem utilidade. O objetivo dela é apenas sangrar as empresas brasileiras. Acaba com essa porcaria. Simples. Isso não presta, isso é um lixo. Presta pra nada. Não presta pra nada. Ou serve pra alguma coisa? Um negócio desse. Com essa dinâmica racional. Serve pra alguma coisa? Confessa. Diz aí se você acha que a Anatel presta pra alguma coisa. Até aqui, nessa entrevista, eu não encontrei sentido para a existência da Anatel. Ele continuou. Não tínhamos expectativas nenhuma como credor da Oi, a gente aplica a multa e gera o crédito. Parece aqueles parece aqueles radares que ficam escondidos para pegar algum tipo de infração, se o cara está com o celular, se o cara dirigindo, se o cara passou em alta velocidade além do permitido, né? Aí a plaquinha surge de uma hora para outra que não é mais 80, que é 60, que não é mais 60, que é 40, que é 30. Aí quando você tenta reduzir já não consegue mais reduzir, já passou nos 35, era 30 e o radarzinho está ali escondido só para gerar multa. Essa é a dinâmica. Então veja, uma dinâmica construída com essa lógica é a dinâmica de um Estado bandido, de um Estado criminoso. Ele quer lhe jogar casca de banana para você pisar e cair, e aí ele quer meter a faca em você. Isso é coisa de bandido, é organização criminosa. Isso é lógica de organização criminosa. Ele está aí para lhe extorquir. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Aí ele diz... A AGU atuou no processo como representante legal da Anatel. E aí ele começa a se contradizer. Olha, se eu coloco a AGU como representante legal, você que já usou advogado, você estabeleceu procuração para o advogado resolver coisas na justiça para você. Responde aqui para mim, por favor, porque pode ser que eu esteja emburrecido, que eu seja um estúpido, que eu seja um ignorante. Então você subestabelece uma procuração para o seu advogado para ele tratar de alguma coisa para você na justiça. Então, eles, a Anatel, colocaram a AGU como representante legal. Isso significa que o seu advogado tem carta branca para decidir o que quiser. A sua revelia? Isso não existe. Isso não existe. Na hora que tem um processo de negociação entre o advogado e o outro lado, na hora que se chega a algum tipo de entendimento, a primeira coisa que ele faz é te procurar e dizer, ó, a outra parte ofereceu isso. O senhor aceita ou não? Aí você diz sim, aceito ou não aceito. Isso com certeza a AGU fez com a Anatel. Desculpe, o presidente da Anatel, o Carlos Baigorre, não se sustenta esse discurso dele. É um discurso vazio, é um discurso sem sentido, que pode fazer alguma efeito em quem não tem nenhum entendimento sobre a vida. Aí a pessoa aceita o que ele está dizendo. Agora a pessoa que tiver um pouquinho de espírito crítico, um pouquinho de capacidade de reflexão e de discernimento vai saber que ele está faltando com a verdade.
que o que ele está falando não faz sentido. Não faz sentido. Então a dona AGU, como representante legal, antes de fechar um acordo com a Oi, bateu na porta do presidente da Anatel e disse: olha, os termos são esses, o senhor aceita ou não aceita? E ele deu a palavra final. Se isso não acontece no Brasil, isso aqui é um hospício. Isso aqui é um hospício, isso é uma casa de doido. Que em lugar nenhum do mundo funciona dessa forma. Então, não creio que isso seja factível. Aí ele diz, então que como representante legal, a AGU é que atuou no caso todo e que ele desconhece as questões tratadas pela AGU, os acordos tratados pela AGU, como foi que foi fechado o acordo, né? A AGU estava com a carta branca, imagine. Muito interessante essa turma, viu? E você tem que acreditar, que eles estão falando sério, que eles estão falando a verdade, né? E é isso. Então, o Carlos Baigorre tentou sair pela tangente, eu não comi nada do que ele disse. Não comi nada do que ele disse. Não me convenceu 1 centímetro, entendeu? E aí ele terminou nesse dia aí, concedendo entrevistas, dizendo que a Anatel acredita que a situação da Oi, com a saída da recuperação judicial, está menos suscetível a riscos, depois dos processos de venda. Então que a preocupação do regulador sempre foi com a manutenção do serviço. Imagine que coisa boa esse Carlos Baigorre. Eu acho que a gente precisa indicar ele para ser o sucessor do Papa, porque é uma pessoa boníssima, né? Uma pessoa boníssima, uma pessoa assim espirituosa, uma pessoa de luz, Ele sempre esteve preocupado com a manutenção do serviço da Oi, diferente daquele lá do CAD, né, que disse que era melhor a Oi falir. Lembra disso? O Braido retumbante. Dá para fazer uma brincadeira, né? O Braido retumbante. Disse que era melhor a Oi falir. Já o Carlos Baigorre, ser de luz, espirituoso, boníssimo, candidato à vaga do Papa Francisco, disse que não, que a preocupação do órgão regulador sempre foi a manutenção do serviço, né? Enquanto regulador, estamos tranquilos na continuidade do serviço. Ele alega que ainda se considera a estabilidade da operadora, que ela seguirá num cenário mais confortável. O risco está muito minimizado em relação à prestação. A visão é de que a saída da RJ ainda dependerá da decisão do juiz Fernando Viana, mas que isso vai proporcionar à operadora o acesso ao mercado de crédito, com perfil de dívida mais equilibrado, a saúde financeira continuará a ser observada. A gente vai continuar monitorando, disse o Baigorre, né? Mas ela sai da bandeira vermelha, vai para a bandeira verde ou amarela. Essa bandeira vermelha já não combina mais, inclusive, com os tempos atuais, né? Essa bandeira vermelha aí. Mas ele disse que agora vai para a bandeira verde ou amarela. Lembrando que a tarefa do regulador é o acompanhamento das concessionárias, né? Carlos Baigorre fez questão de lembrar que toda a negociação de crédito da Anatel foi conduzida pela Advocacia Geral da União. Eu não tenho nada a ver com isso, disse ele. Por isso, o desconto de 50%, que reduziu o valor da dívida para 9,1 bilhões, foi concedido pelo órgão da União, com base na lei de falências. A Anatel não fez parte dessa negociação, não deu desconto, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei como é que eles resolveram, como foi que eles resolveram, eu não me reuni com ninguém, eu não falei com ninguém, eu não sei nem quem é o cara da Advocacia Geral da União que tratou disso. Olha, isso é um circo. Este Brasil é um circo. Aí ele finalizou. Ficamos satisfeitos. O assunto se encerra. Se a gente ficar recebendo demanda de ação judicial, é uma dor de cabeça a menos. Ai, Jesus do céu. É isso aí. Isso é a Anatel. Isso é Brasil. Isso é Anatel, isso é Brasil, né? Isso é Anatel, isso é Brasil. E nós brasileiros estamos entendendo
o que é este Brasil e entendendo o porquê, né? O porquê que o país é desse jeito, né? A Oi está nos mostrando por que o país é desse jeito. Não é fácil, não é fácil. É um país difícil de se viver, entendeu? É um país que tem uma cultura muito ruim, uma cultura muito ruim. Isso não é de hoje, isso é de décadas. E para piorar tudo isso, por estratégia dos governantes, a nossa educação é péssima. É óbvio que isso é uma estratégia, né? Porque quanto menos educado o povo for, mais fácil de servir como rebanho, vai sendo tocado, entendeu? Mas vamos lá. Vamos para a parte final desse vídeo comédia de hoje. De onde vem essas 20 bi? Você já parou para se perguntar? A origem desses 20 bi? Porque isso é multa. Vamos agora para essa etapa final, que isso é um primor. De onde vem esses 20 bi? Do que se trata esses 20 bilhões? Esse é o nosso próximo vídeo. Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.